o brasileiro no geral não sabe votar? E aí, pessoal, beleza? Juan Pablo aqui. Cara, existe uma falácia muito comum em que brasileiro não sabe votar. Mas é muito difícil votar quando suas duas opções é entre votar entre o menos pior e não exatamente na melhor opção. Vamos analisar aqui profundamente como a política obriga a gente a escolher sempre duas opções na qual os partidos indicam para a gente, beleza? Olha, vamos começar aqui afirmando que na política o povo não escolhe. A gente vê que a democracia falha em algumas coisas, e essa é uma das grandes falhas da suposta democracia que temos, que é basicamente quando nós dizemos que a maioria vota, mas se a maioria é formada por bobos, é justo dizer que a democracia funciona? Não, não é. A gente vê que um número muito grande de pessoas que não tem capacidade intelectual e nem deveria ter tanto poder para influenciar outras pessoas a votarem, mas ainda tem esse poder. É um pouco complicado, porque a gente está numa situação em que influenciadores que não entendem de política influenciam uma massa gigantesca de pessoas que não deveriam estar votando. É, isso pegou muito mal. E a gente vê que é uma massa muito grande de pessoas que não tem o intelecto suficiente, muitas vezes, para discernir sobre tais propostas, se vai ser bom ou não. Por exemplo, uma pessoa vai falar sobre economia, mas não sabe o que é uma taxa de juros, não sabe o que é inflação, que é um conceito muito básico. Não entende como é que é desvalorizar a moeda, como que imprimir dinheiro desvaloriza a moeda, sabe? São coisas muito simples na qual, da política, é algo que todo mundo deveria saber, mas que, por incrível que pareça, algo tão simples e fácil de entender, é reservada para uma parte menor da população, no geral. E a gente vê isso, que não é a culpa deles exatamente. A gente não pode chegar lá e dizer que é culpa do povo, que é assim. Mas claro, o povo tem uma parcela de culpa nisso. Porque quando você vende seu voto, você pega seu voto barato, você vê que a opção que você vai escolher vai ser exatamente a pela qual você foi comprada, tá. Você escolheu uma opção ruim por 100, 200 reais, ou até 1000 às vezes, né, dependendo do interior que você more. Às vezes um interior muito pequeno, um município na qual não tem o tamanho de um condomínio, vai lá e tem um prefeito mandando naquela cidade. Recebe um dinheiro muito grande, e a cidade não melhora. Cadê o dinheiro? Pois é, a gente sabe pra onde está o dinheiro. A questão aqui é, o problema que a gente tem é muito mais profundo, tem raízes muito mais, eh, complexas do que a gente consegue ver da superfície. O Brasil não é um lugar que a gente não sabe votar, mas que a gente tem que votar são opções, no geral, problemáticas, que a gente tem que escolher entre o menos pior. E geralmente são propostas populistas, porque dificilmente alguém ganha falando a verdade. E é por isso que, quando um político promete o mundo e as pessoas acreditam, ela merece a corrupção na qual aquele político vai se meter, provavelmente. Porque para ele chegar lá, quem quer o mundo, quem quer o impossível, somente um milagre, só um milagroso pode fazer. É um sinal que o povo tá querendo, pessoas que falam bonito, que vendem promessas, que podem dizer o que elas querem ouvir, mas que dificilmente vão fazer. Elas provavelmente não vão cumprir o que querem. Até porque as boas intenções, o inferno tá cheio. A gente vê que muitos políticos têm sim boas intenções com as pessoas, para com as pessoas, na verdade, mas que muitas das vezes eles não têm capacidade, não só monetária, mas também não tem poder e influência suficiente para isso. Não tem a articulação política. Você vai lá e tenta negociar um cargo com isso, aquilo, e aí ela fica presa nisso. É uma falha de forma, querendo ou não, do modelo na qual nós estamos inseridos, que é o presidencialismo, talvez se fosse um plebiscito, talvez a gente conseguiria aprovar uma coisa ou outra. Ah, o aborto é para aprovar ou não? Sim ou não? Botar um plebiscito ali pra tentar, né? Vai que dá certo. Bom, agora historicamente, aqui a gente vê que o Brasil, é porque teve a cultura lá do começo, mas a gente teve muito tempo para mudar, tá? Não é porque a nossa cultura veio de lá da corrupção, de muitos anos atrás, que a gente tem essa desculpa para se manter assim. Porque a gente teve tempo para mudar, tivemos oportunidades, e toda vez que aparece alguém que pode ajudar o Brasil, o que acontece? O Brasil acaba silenciando essa pessoa, se livrando de alguma forma ou de outra. O que também não é algo justo, né. Tivemos outras oportunidades muito grandes de fazer outras coisas muito grandes. Por exemplo, se a gente for pensar, até em oportunidade de relação montar em negócio, a Gurgel, Elon Musk tinha mais ou menos 4 anos de idade.
Cara, ele já tinha carro elétrico e não deu certo no Brasil por causa de monopólios, por causa de política. E a gente vê que esses problemas gigantes que estamos passando hoje vem muito lá de trás, que tivemos oportunidade sim para se tornar uma potência global. E a gente jogou fora. A troco de quê? Valeu a pena? Claramente não. Mas vamos analisar de uma outra perspectiva, ok? Vamos olhar da outra pessoa. Uma pessoa que não tem estrutura familiar, que não teve educação básica, que não tem referência para conseguir, ela é culpada de votar errado? Votar numa pessoa que promete popularidade, populismo? Não, gente, não tem. A gente sabe que o país existe um nível muito grande de pobreza. E não é só uma pobreza monetária, mas sim de intelectual. Essa pessoa vai seguir o mais próximo que ela tem de referência. Que geralmente são pessoas que divulgam bets, são pessoas que divulgam a ostentação, talvez as drogas, e enfim, o mundo ilícito que a gente já conhece aí, que é a internet. Ou pelo menos aqui no Brasil, geralmente é muito forte. A gente não deve tomar tais decisões simplesmente porque nós estamos com raiva e queremos que tal área do país se ferre por conta disso. Existem problemas muito mais complexos, mas que, se não resolvermos de um jeito, a tendência é que os extremos acabam ficando mais fortes. Então, muita gente fala assim, que é extrema esquerda e extrema direita, mas é o seguinte, o extremo de qualquer lado é consequência da revolta do que está acontecendo hoje. E muita gente procura soluções fáceis para problemas complexos. Dificilmente você vai encontrar isso e acaba que você, para um político se manter, para poder fazer dar certo, ele vai ter que tomar medidas impopulares. Muitas das vezes cortando direitos trabalhistas, cortando salário, cortando verba de algum lugar que seja importante, da saúde, da educação, da cultura, de qualquer coisa, mas que precisa desse dinheiro para poder repor. Afinal, você que é empreendedor, vê que sua empresa também precisa de dinheiro para se manter. O mundo gira em torno do dinheiro. Muita gente parece que não vê isso. É algo tão óbvio e simples de entender, mas que o mundo aparentemente esqueceu que vivemos no capitalismo, que a gente precisa de dinheiro. E não é errado, tá? O dinheiro é, querendo ou não, uma forma que nós temos de ter trocas por bens ou serviços. É justo. Muita gente fala que tem consequências, mas não é assim, porque o capitalismo tem só os seus prós, tem seus contras. O que a gente sabe é que ele é o mais perto que tem de funcionar. O que a gente vai tirar de conclusão com tudo isso? É que nossa política é muito complicada. Vemos de problemas de muitos anos atrás, lá ainda na descoberta do Brasil, mas que influencia até hoje. Só que isso não é desculpa pra gente, porque a gente teve oportunidade. A gente vê um país, por exemplo, a China, que era um país extremamente mais pobre que o Brasil, cara. E hoje é literalmente uma potência global que tá batendo com os Estados Unidos. Cara, que é a maior de todas ainda, mas ainda, tá? Ainda. Mas que a gente pode ver uma alteração nesses próximos anos. Uma perda de poder muito grande dos Estados Unidos. A gente vê que o mundo já não é mais o mesmo. Muitas das coisas que diz na internet realmente não é culpa de um presidente, como por exemplo do Lula, não é culpa dele, e às vezes também não é do Bolsonaro. E aí, só que o que a gente pode entender aqui, algumas coisas sim, outras coisas não. Por exemplo, se a gente for no mercado agora e ver que um preço de uma coisa mudou para ficar mais barato, claramente não foi o presidente. Por quê? Porque se uma coisa ficar mais barata, talvez seja um fator externo. Mas se tudo fica mais barato, podemos dizer que foi o presidente. Porque aí teve uma razão pela qual. Não existe essa do presidente tirar o preço de uma coisa específica e ela cair repentinamente e se manter. Geralmente pode ser por clima, por impostos, pode ser por oferta, demanda, enfim, o que não falta são motivos para baratear ou o cara ficar mais caro as coisas. Então, vendo de forma macroeconômica, a gente entende que a política é basicamente sobre lidar com pessoas e pessoas lidando com dinheiro. Nem todo mundo que vota ruim é burro e nem todo mundo que vota bem é inteligente. Às vezes a gente só tá vendo um ponto de vista diferente, que na qual muitas das vezes beneficia um único grupo e que a gente tem ilusão de que tá sendo beneficiado também. Ou muitas das vezes a pessoa não tem nada a perder, tem uma vida muito, muito abaixo e vê que não tem nada. Então, pra ela, tanto faz o que votar. O que vier é lucro. O que prometer melhor pra ela, que ficar na falácia, pra ela vai ser lucro. Então, não tem por que ela resolver votar em outra pessoa que realmente queira trabalhar de verdade para melhorar o país. E a nossa conclusão final é que nós é que vamos ter que fazer uma mudança para melhorar o país. Eles não vão.
Na verdade, eles vão atrapalhar a gente, e a gente vai ter que continuar com isso. Aprender a lidar é a melhor solução, né. Bom, se você quer aprender melhor, já sabe, né, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e com os inimigos também, tá. Beijo, tchau, tchau.